Boa tarde, tudo bom? Hoje nós estamos com o programa Mente Sarada. Estamos aqui para tirar algumas dúvidas da sociedade com o Dr. Ailton. Boa tarde a todos. Meu nome é Ailton, eu sou doutor em psicanálise, especialista em psicologia pela Faculdade Metropolitana. Também tenho mestrado em psicanálise e temos algumas experiências na área da psicanálise, na área da psicologia, atendendo pessoas que chegam ao nosso consultório com diversos problemas emocionais. E hoje nós estamos aqui nesse bate-papo para orientar, para estar dando algumas orientações para as pessoas que estão nos assistindo, que estão passando por esses problemas emocionais, que desejam aí ter um alívio, procurar uma ajuda. Nós estamos aqui hoje para, nesse bate-papo aqui, tirando dúvidas, né, ouvindo você, que está nos assistindo, as pessoas que já mandaram algumas perguntas também. Estou aqui à disposição, pastor. Lembrando que o doutor é um doutor de psicanálise com especialidade em psicologia da Faculdade Metropolitana. Né, doutor? Qual que é a sua experiência nessa área e por que podemos ter esse tratamento? Então, o tratamento psicanalítico, ele traz alívio, ele produz esse tratamento, ele traz um alívio, porque funciona da seguinte maneira: a pessoa, ela está passando por uma crise de fobia e ela chega no nosso consultório. Então, o tratamento psicanalítico funciona da seguinte forma: nós vamos ouvir essa pessoa e vamos, através da investigação analítica, identificar quais são os gatilhos que geram a fobia e assim podendo estar ajudando essa pessoa. Muito bom. Estou com algumas perguntas da sociedade, alguns problemas sociais comuns. A gente fizemos uma seleção de algumas perguntas que pode se identificar, você se identificar com esse problema. Eu vou iniciar com a pergunta, né, de uma mãe. Perdi minha filha. Está difícil a vida para mim. Doutor, o senhor consegue ajudar essa pessoa? Sim, com certeza, né? Podemos ajudar mediante também ao que eu falo, o tratamento, né? A pessoa, ela sofreu uma perca dolorosa, é difícil, e ela vai precisar, então, de uma ajuda psicológica, porque o psicológico foi abalado, né? Então, ela chegando até a nós, até o consultório, nós podemos, primeiro, acolhê-la, né? A pessoa que perde, ela precisa do acolhimento, do abraço, né? Não adianta você falar para a pessoa tentando convencer, consolá-la. Nesse momento, o que a pessoa precisa é do acolhimento, deixá-la chorar. A pessoa precisa vivenciar o luto, passar o período de luto, e ela deve chorar, colocar para fora. Assim que ela vivenciar o luto, chegar lá na fase que nós vamos direcioná-la e orientá-la a que a vida continua. Então, ela vai ter passado o processo de luto, né? Chorando o seu luto, passado, e ela vai voltar à realidade, que precisa continuar, trabalhar, cuidar da casa. Ah, legal. Isso é interessante, o doutor já até respondeu uma pergunta aqui. O senhor pode dar acrescentando um pouco mais? Né? Perdi minha filha. Está difícil a vida para mim. Né? O senhor falou de luto, né? Sim. E nesse caso, doutor, né, que essa mãe está sofrendo, né? Perca é uma coisa dolorosa, é difícil para qualquer um, né? Quem já perdeu sabe o quão é dolorido e muitas vezes a gente não consegue superar a saudade, né? Esta dor no coração, né? E todos nós precisamos de uma ajuda. O que o senhor pode estar oferecendo para nos ajudar nesse caso?
No caso do luto, do né? luto. Ela perdeu a filha, né? Tá com dificuldade, já passou um período, e mesmo assim, essa dor não passa, as lembranças não passam, a saudade não passa, e ela queria continuar a vida dela. Como que a psicanálise pode estar ajudando nesse caso? Então, nesse caso aí, nós temos que trazer a pessoa a, a vir para a sociedade, a participar da sociedade e fazer com que essa pessoa ela possa olhar para o futuro. Ela sabe que perdeu, mas ela precisa, a psicanálise vai fazer com que ela se conscientize que aconteceu algo ruim, né? Mas que faz parte da vida. Ela precisa aceitar. O que, que a pessoa entra em depressão e sofre? Porque ela não sabe lidar com a perca, ela não aceita a perca. E quando ela não aceita, ela fica presa no luto. Então, o passo da psicanálise, através da terapia, ajudando, acolhendo, e tentar, a terapia psicanalística vai fazer com que ela olhe para si mesma, olhe para ela e aceite o luto, aceite a perca, mesmo sendo algo doloroso, mas que ela aceite. A primeira parte é a aceitação, ela precisa aceitar. Perdeu. Ela perdeu e saber que ela precisa seguir em frente, né? Mesmo doendo ainda, lembrando algumas lembranças. Eu tive um caso que eu atendi aqui no consultório, uma pessoa que perdeu a sua sogra e ela cuidava da sogra, já de idade, né? Alguns momentos que ela estava cuidando ali, que a sogra às vezes xingava ela, alguma coisa, então, mas ela cuidou. O que aconteceu? Ela perdeu a sogra e ela ficou sentindo um sentimento de culpa, de não ter feito, né? Não ter ajudado muito. Então, ela, no relato, no discurso, ela começou a falar que ela sentia agora culpada, porque não cuidou direito. E o que na terapia, eu conscientizei ela a ver as coisas boas que ela fez, que ela cuidou, trouxe comida, deu remédio na hora certa. Então, eu mostrei para ela as coisas que ela mesmo fez, mas não conseguia enxergar. Ela mesmo cuidou, mas naquela hora da perca, da dor, ela só conseguiu achar impotente, né? Não cuidei direito, devia ter cuidado melhor, devia ter ficado mais em casa com ela, não sei o quê. Então, eu conscientizei ela na terapia, fomos conversando e ela entendeu que realmente ela fez o que estava no limite dela. No tempo que ela esteve com ela fez o seu melhor. Aí ela entendeu e falou, é verdade, o senhor tem razão. Né? Isso ajudou ela a voltar na semana seguinte a trabalhar e viver a vida dela, mas ela estava presa no sentimento de culpa. A partir da terapia, ela entendeu, ela conseguiu ver aquilo que ela não estava conseguindo ver, sendo que ela mesma cuidou ali, ela não conseguiu ver as coisas boas que ela fez enquanto a pessoa estava em vida, no sofrimento. E eu disse para ela, os outros parentes da pessoa não se dedicaram muito. Você teve ali, 24 horas cuidando, dando o seu melhor, mesmo não conseguindo fazer tudo, mas dentro do limite. Ela conseguiu ver uma coisa simples, mas que ela não conseguia enxergar. Esse papel da terapia. A psicologia, ela trabalha com aquilo que a pessoa sabe, que a pessoa relata. E a psicanálise trabalha com aquilo que a pessoa não sabe. Interessante. Você vê como a gente tem alguns pontos de vista, né? Que às vezes a gente acaba trabalhando mais no ponto negativo e esse ponto negativo nos prende, nos gera até uma doença mental. A psicanálise, ele consegue
mostrar os pontos positivos e mostrar as saídas, as portas de saída, né? E nos livrar dessa prisão psicológica. Temos mais uma pergunta aqui. Não consigo dormir à noite. Tenho muitos pesadelos e medos. O que a gente consegue nessa situação, doutor? Sim, eu já também tive casos aí de paciente que me procurou, né, que tinha esse problema de insônia. Então, o que é possível se fazer através da terapia? Nós podemos aí identificar quais são os fatores, porque tem várias coisas que contribuem para a insônia, né? Vários fatores. Então, é preciso fazer o quê? Uma investigação, né? Para descobrir quais são os fatores que estão levando aquilo à insônia, preocupação, excesso de ansiedade, enfim, uma série de coisas que podem contribuir para a insônia. Em alguns casos eu até indiquei para pessoas que perdia sono à noite, passava vários momentos sem sono, e até também com pensamentos repetitivos, né? Eu indiquei para a pessoa tomar o floral de Bach, também que é um medicamento à base de flores e plantas, né? Que ajuda, né? Ajuda nesse processo aí de perda de sono. Tem o floral para sono, tem o floral para ansiedade, enfim, tem vários que ajuda nesse processo de insônia, né? Então, tem vários, esse remédio que eu disse, e outras maneiras que a gente vai trabalhando através da psicanálise para ajudar essa pessoa que tem insônia. Interessante. Eu já tive esses problemas, doutor, também. Tive um trabalho onde tive muita insônia, né? Às vezes não sei se é o caso dessa pergunta desse rapaz, né? Não sei o que está causando, por isso que é muito importante a conversa, para a gente esclarecer o ponto do problema, né? Mas eu tive esse problema num trabalho onde tive muitas cobranças, muita pressão, acabei não sabendo lidar com isso e começou a gerar algumas insônias. Eu não sei se isso é um dos problemas que gera insônia, né? Justamente. Assim, muitas vezes o dia a dia da pessoa é muito estressante, né? Muitas coisas acontecem e geram ansiedade, essas preocupações em fazer o melhor, não sei o que, atender, não sei o que, você fica acelerado. Chega à noite, o que acontece? Você não desliga. É isso que acontece, a pessoa não desliga. Ela não deita para ter um sono, a mente dela continua acelerada, pensando, produzindo, não consegue parar e dar insônia, porque aí o sono some. Você quer continuar, a mente quer que você continue produzindo alguma coisa. Interessante, então, doutor. Por isso que é muito importante uma orientação aqui para quem está nos assistindo, é muito importante manter a carga horária. Entendeu? Você manter sua carga horária e não trabalhar em excesso. Em alguns momentos, em alguns eventos que precisar, sim, mas se você começar a fazer uma rotina de excesso de carga horária sem aquele período de descanso, vai te levar ao estresse, né? Vai te levar ao estresse e vai te levar também a um transtorno de... Deixa eu ver se eu me lembro agora de cor. É um transtorno de... Eu esqueci o nome agora, como se fala. É um transtorno de excesso de serviço, lá eu esqueci o nome agora. Tem um nome correto, mas agora me fugiu da mente. É um transtorno que dá de muito excesso. Eu até teve um programa lá, Mente Sarada, se eu não me engano, que eu falei desse transtorno.
que é o excesso de trabalho. A pessoa não desliga, por exemplo. Você começa a fazer hora extra, depois você vai toda semana, e vai indo, aí dá um estresse, lembrei, estresse pós-traumático. Entendeu? Então é muito importante cumprir essa carga horária normal de 8 horas, que é o período de descanso, e nesse período de descanso, descansar. É preciso, para nós cuidar da nossa saúde mental, o que é muito interessante? Você tirar o seu final de semana, ou sábado, ou domingo, tirar um período para você descansar a mente. O que é você pegar, colocar um fone de ouvido, uma música, passear num parque, entendeu? Para descansar a sua mente. Para voltar na segunda-feira no ritmo de novo, você ajuda muito a gente cuidar da nossa saúde mental. E também evitar esse transtorno, né? Que é esse transtorno agora ele está aparecendo agora com mais frequência, eu já ouvi até falar, que é o transtorno de estresse pós-traumático. Interessante. É excesso de serviço. Você vê que é apenas uma conversa de perguntas e respostas, até eu mesmo estou tirando algumas dúvidas. Você vê como que é importante, né, o tratamento, importante o aconselhamento, te abre a visão, né, te dá um remédio para poder tratar alguns problemas que você vive hoje. Então, nós precisamos de ajuda, né? Quem não precisa de ajuda hoje? Quantos problemas passamos, né? E vamos passar, né? Estamos neste mundo para passar alguns problemas, né? E com alguns aconselhamentos, vamos saber lidar com eles, né? Tem mais uma pergunta aqui. Doutor, não consigo sair de casa. Tenho medo e desconforto. O doutor consegue me ajudar? Então, muito bem. Podemos ajudar essa pessoa assim, através de um tratamento online. Eu também atendo online, chamada de vídeo pelo celular. Nós conseguimos atender essa pessoa online e ajudá-la, né? Primeiro passo ali é ajudá-la, ouvi-la, saber o que lhe causa medo. Temos que ouvir e ver o que causa medo de sair para fora, né? E ajudar ela até que ela consiga vir pessoalmente, vir ao consultório e continuar o tratamento. Nós temos o tratamento também online, eu atendo online, né? De segunda a sexta online, a partir das 18 horas, né? É só chamar no WhatsApp, agendar. Dá para a gente tratar principalmente fobia social, que é o medo de se relacionar com as pessoas, né? Com certeza tem um momento traumático, um evento traumático que aconteceu na vida dessa pessoa no meio da sociedade, né? Que está inconsciente, né? Isso que a psicanálise trabalha, aquilo que está inconsciente, que está fazendo com que essa pessoa desenvolva, então, a fobia social, que é o medo de se relacionar onde tem muitas pessoas, né? Já até também já ouvi algumas pessoas que não conseguem, tem 2, 3, 4, começa a acumular pessoas, a pessoa começa, falta de ar, começa a passar mal. Isso chama fobia social. Medo de se relacionar com as pessoas, medo de estar no meio do público, onde tem muita gente. Então, com certeza existe ali, sempre tem uma causa, sempre tem algum trauma, alguma vivência, algum acontecimento traumático que vai gerar esses transtornos. Então, através da investigação, né, do inconsciente, nós conseguimos fazer com que a pessoa, Freud, lá que é o autor, o pai da psicanálise, ele escreve um texto que chama Repetir, Recordar, Repetir e Elaborar. Recordar, você lembra, né? Aí repete, né? Que a pessoa fala, repete aquela situação,
que é transferência, quando ela lembra. Eu tive um caso que eu atendi de uma jovem que ela estava falando e no meio da terapia ela lembrou, deu uma crise de choro, falou, contou, colocou para fora e 10 minutos depois ela já estava tranquila, sentindo um alívio, porque aquilo estava preso, né? Guardado. Ela falou, nós conseguimos aí elaborar. O que é elaborar? A pessoa falou, ela entendeu, superou naquele momento que ela passou, né? Eu lembro de um caso também de uma pessoa, uma moça, que ela cresceu, que o pai proibia ela de sair na rua. Então o pai levava a sério, né? Não pode sair, não pode ter amigo, ficava só presa dentro do quarto. O quarto dela chegava da escola, quarto, se trancava. Pai, posso sair com as minhas amigas? Não. Então ela sempre ouviu não. E ela cresceu ali, e depois, passados-se os anos, ela casou, e ela continuou ali, no quarto. Trabalhava e vinha para o quarto. E ela não tinha uma convivência com o marido, filhos ali, ficar no quarto. Por quê? Porque ela carregava aquele trauma. E aí essa pessoa, quando ela procurou a psicóloga, né? E relatou na terapia e falou, a psicóloga fez ela recordar da infância. Ela relatou. Depois do relato, aí a psicóloga olha para ela e diz assim: que ano nós estamos? Aí ela disse: 2000, foi isso, foi ano passado, 2023. Aí a psicóloga falou assim para ela: não é hora de sair do quarto? Olha só, palavra de intervenção. Não é hora de sair do quarto? Deu um estalo e a pessoa falou: é verdade. Entendeu? Agora não tem o seu pai que proíbe. Você é dona de si mesmo, já tem uma idade adulta, não é hora de sair do quarto. Você vê que é uma palavrinha-chave que faz assim, ó, na cabeça da pessoa: é verdade. Você tem razão. É hora de sair do quarto. Que interessante. Viver a vida, compartilhar marido, filhos. Mas estava presa, porque isso era inconsciente, não era consciente. Interessante. Entendeu? Você vê que a gente se aconselha com tantas pessoas, né? A gente tem a vontade de desabafar. A gente se abafa com amigos, com irmãos, com mãe, com pai. E muitas das vezes eles não têm a instrução para nos ajudar, né? Eles têm a conversa de amigos, a pessoa te ouve e tal, ela empresta o ouvido ali, mas não tem a técnica, né? Não tem a experiência. Você só conseguiu desabafar um pouco, mas ficou na mesma, né? Interessante. Na verdade, aí quando você vem para um set terapêutico, a pessoa que te ouve, ela está ouvindo, né? Ouvindo, mas é um ouvir diferente, que a gente chama de atenção flutuante. A gente está ouvindo e ao mesmo tempo a gente está ouvindo algo que vai sair a mais. Porque fala assim, o Freud fala que a pessoa não é senhor da sua fala. Por mais que você pense para falar, você não é senhor da sua fala. Às vezes fala demais, né? Uma hora você fala algo que você não queria falar. E esse algo que você não queria falar que a gente trabalha. Interessante o senhor falar disso da conversa, né? Compartilhar uma experiência que nós trabalhamos muitas vezes juntos, né? Na orientação da população.
E às vezes fizemos tratamentos gratuitos na Praça do IP, aqui em Pedreira, né? E teve um relato importante. O marido tinha saído de casa, brigou com a esposa, né? E saiu para refrescar a cabeça, para não piorar a situação. Nessa saída estava o doutor fazendo o tratamento gratuito e conseguiu orientar ele nessa situação difícil. Então, muitas vezes você se coloca num tratamento pessoal, mas o doutor também consegue tratar casais, né? Se você tem um problema de relacionamento interpessoal, né? Ou ali num novo casamento, às vezes está tendo um atrito entre o casal, o doutor também tem uma experiência Sim, que nós pode temos a orientar. terapia de casal, que Ai, que ajuda a pessoa, o casal, a se entender. Esse caso foi muito interessante. Em poucos minutos ali de conversa, ele relatou o problema e eu consegui dar uma direção para ele. Na verdade, eu consegui fazer ele ver aquilo que ele não estava conseguindo ver, que entendeu? interessante. E aí ele falou assim, é verdade, você tem razão, porque o que ele achava que era um problema era uma coisa que ele podia muito bem lidar com aquilo, que era algo positivo que vinha da esposa. Mas por ele ser homem, ele achava não, que ele não podia tal. E eu disse não. Eu consegui mostrar para ele que era algo positivo, que iria até contribuir, porque ficaria, é algo particular, vai ficar entre o casal. Ninguém precisa ficar sabendo. Interessante. Não é algo do casal, e é algo positivo. Ele falou, não é verdade, você tem razão, isso aí eu vou evitar muitas brigas desnecessárias. Às vezes você não consegue conversar com um amigo, né? Então, Com um familiar. São e foi certas coisas bom. com um casal. Você não pode estar conversando com qualquer um, né? É, Aí o doutor está aqui com uma experiência, técnicas, estudos, para te orientar e te levar para um caminho de sucesso, né, doutor? muito bem, nós podemos até aproveitar esse gancho e divulgar o projeto que a gente tem todo o último final de semana, o último sábado do mês. Nós estamos ali na praça de ginástica ali do bairro IP, fazendo a terapia gratuita, né? Exatamente. Terapia gratuita para quem estiver passando na rua, tem faixas lá, né, mostrando ali o trabalho. Esse último que nós tivemos, atendemos 4 pessoas, foi muito produtivo. Conseguimos orientar a população gratuitamente. Todo último sábado do mês, nós estamos ali na praça de ginástica do bairro IP, aqui na cidade de Pedreira. Em frente ao supermercado IP. Né? Fazendo esse trabalho. Todo último sábado do mês, ali na praça de ginástica IP, em frente ao supermercado IP, das 8 ao meio-dia. Né? Guarde essa data e esse horário na sua agenda, né? Porque às vezes não conseguimos financeiramente às vezes fazer um tratamento, e ali um tratamento gratuito. Todo último sábado do mês, na praça de ginástica IP, em frente ao supermercado IP, das 8 ao meio-dia. Das 8 ao meio-dia, tratamento gratuito. Já conseguimos ajudar 4 pessoas, né, que voltaram ao seu lar. Se presta atenção, né? Às vezes foi uma consulta que já resolveu muitos problemas, né? Sim, às vezes a pessoa coloca na mente que precisa de várias consultas, né? Eu vou gastar muito dinheiro com isso. Às vezes não é isso, né, doutor? Tem casos aí que a gente consegue, em poucas sessões, trazer um resultado positivo, né? Muito alguns legal. Casos mais graves, aí várias sessões. Mas alguns casos assim, que a gente consegue, em poucas sessões, já dar um direcionamento, um alívio, né? A pessoa já consegue, né, ter um alívio, já consegue achar uma luz, né? A psicanálise, ela mostra o caminho, ela faz a pessoa olhar para si mesma, ela faz a pessoa, né, auto se examinar, autoconhecimento. A gente precisa disso, de autoconhecimento. Você precisa se conhecer, né? Interessante. Você precisa se conhecer para poder saber suas fragilidades, seus desejos e aprender a lidar com eles. Uma das coisas que a gente precisa é que o Dr. Augusto Cury escreveu e fala sobre isso. Ele dá muita ênfase nos livros, nas palestras dele, aprender a gerenciar as nossas emoções. Aprender a gerenciar as nossas emoções.
Quando nós aprendemos a gerenciar as nossas emoções, nós temos uma qualidade de vida melhor. Muito bom. Mais uma pergunta aqui, doutor. Fui vítima de um assalto e hoje não consigo ter uma vida social. O doutor consegue me ajudar? Sim, com certeza. Pessoas que foram vítimas de um assalto, ela vai ficar com aquele medo, né? Medo de repetir novamente o evento. Então, ela já cria ali uma que a gente chama de crença limitante. É isso que acontece quem foi assaltado. Você devia falar. Crença limitante. O que é crença limitante? Você sempre acredita que vai ser assaltado de novo. Então limita a pessoa de sair, de ir nos locais. Então, o que nós precisamos, através da terapia, a gente quebra essa crença limitante, né? E a pessoa volta a se relacionar, porque o que acontece? Assalto é normal, qualquer um qualquer um pode ser assaltado, né? Né? Então, só que aí a crença limitante faz você que não fique com medo de sair toda hora. Então, através da terapia, tem que quebrar essa crença limitante. Interessante, doutor. Mais uma pergunta aqui, doutor. Estou sofrendo bullying e o meu psicológico não está bem. Será que o senhor consegue ajudar essa pessoa? Sim, pessoas que estão sofrendo bullying. Isso. Com certeza. Através daquilo que eu te falei. Sempre repito, a pessoa ela precisa pedir ajuda, né? Primeiro passo é pedir ajuda para todas essas coisas aí. Primeiro passo é vir e poder lidar com o que você está vivendo. A maior dificuldade das pessoas é não saber lidar com o problema, né? Exatamente. Então você tem que aprender a lidar com o bullying. O bullying é umas coisas que a gente estamos estudando para trabalhar para o futuro e dar palestras em escolas, né? Muito bom. Dos perigos, orientar, fazer uma palestra de orientação sobre o bullying, que é uma das coisas que está acontecendo nas escolas e abala o psicológico da criança e a criança quer mais saber de estudar, né? É uma grande dificuldade, então tem que analisar, ver ali o que está acontecendo, procurar os professores, ouvir essa pessoa, né, para saída, né? que algo venha a ser feito para ajudar essa pessoa. Outra coisa também, já que nós estamos nesse bate-papo, queria destacar também uma ferramenta também que eu aprendi, que muito me ajudou em vários casos, principalmente trabalhando com crianças. Eu atendi acho que já foram de 4 a 5 crianças que eu atendi esses meses anteriores aí. E uma das ferramentas que nós usamos quando a criança não fala, né? É o desenho. Então, eu fiz a psicanálise com desenhos e eu tive diversas experiências assim, fantásticas de descobrir o que a criança estava vivendo, né? Através do desenho. Ela fazia o desenho e nós fazíamos a análise, né? De cores, de traço, a intensidade de traço, tudo é revelador, né? Tudo ali tem um significado. Por quê? O que está inconsciente na criança, ela consegue passar para o desenho. Ela não fala, principalmente crianças que foram vítimas de abuso, ela não fala por medo, né? Está sendo pressionada, mas através do desenho ela consegue passar do inconsciente, que está no inconsciente, no desenho. Você lê o desenho, interpreta e você acaba ali podendo ajudar aquela criança ali. Já tive vários casos de interpretação de desenho de pacientes que eu estava atendendo, que eu pedi para fazer um desenho, ela fez um desenho, eu já comecei a conversar com ela meio reprimida, meio não querendo falar.
Até que eu falei, mas o que significa isso no desenho e tal? Não sei o que. Ela foi falando, e aí ela relatou para mim 2 eventos de abuso, eu orientei, ela superou, né? Não era tão grave assim, era uma tentativa só, eu orientei, ela superou e acho que umas 3 sessões e conseguimos ali um resultado positivo. A pessoa voltou a trabalhar, teve até tinha projeto de tirar habilitação, essas coisas, estava tudo travado, desencadeou por causa de um evento, entendeu? Coisa tão E foi descoberto mais pelo desenho, porque a pessoa não falava. interessante. Aproveitando o gatilho, né? Vou trazer uma pergunta aqui. Doutor, sofri abuso na infância e até hoje não consigo me recuperar desse trauma. O que a gente consegue fazer nessa situação? Então, até acontece esse caso de abuso aí que eu consegui trabalhar. Deixa eu ver se eu me lembro, acho que eu atendi um caso de abuso assim, tipo na infância. E o que acontece? Nesse caso aí de abuso, a gente vai conversando através da fala, o que ela precisa expressar, ela precisa falar. Então a gente pede com que a pessoa fale livremente, sem julgamento, né? E através da fala, ela vai conseguindo ali, a gente vai conseguindo elaborar aquela situação e o que acontece? Ela supera. Através da fala, ela colocando para fora aquele evento, ela vai dando os detalhes de como foi. Eu estou me lembrando aqui de uma pessoa que eu atendi com isso. Ah, é verdade, lembrei aqui. Eu atendi uma pessoa que ela sofreu abuso e ela não, abuso do namorado, na época ela me disse. E ela não conseguia mais, ela casou e continuou sofrendo alguns comportamentos dela anormais, né? E ela tudo relacionado com os abusos do relacionamento anterior, que já tinha passado vários anos. Então ela não conseguia por exemplo, ela ia num restaurante com o esposo e já tinha ali uma crise. Então ela não podia muito estar relacionada em lugares assim que tinha uma pessoa ali que talvez pudesse ser uma pessoa suspeita de estar olhando o esposo, e ela tinha crise. Por quê? No inconsciente dela, ela tinha sofrido esses abusos. Aí nós fomos conversando, elaborando, conversando. E eu fiz na época, acho que eu apliquei uma técnica de PNL, que ajudou ela a quebrar aquele padrão que estava na cabeça dela, na mente dela. Quebrou o padrão, aí ela conseguiu uma melhora. Então, na verdade, quem sofreu abuso precisa quebrar esse padrão na mente, né? Aquilo que foi construído, aquela lembrança traumática. Então, foi feito, até eu lembro, foi uma ferramenta que nós usamos de PNL, que é a quebra de padrão. Você lembra da imagem, e nós fizemos uma simbologia lá, de um retrato, pega um martelo, quebra o retrato, tem uns pedacinhos no chão, aí você não consegue mais montar mais aquela imagem, né, para ficar aqui. Quebrou o padrão. Depois fala assim, você lembra? Aí a pessoa já não lembra mais. Quebra o padrão. No psicológico. No inconsciente. Entendeu? Então são ferramentas, né, que dá para ser usada para ajudar essas pessoas, principalmente as pessoas que foram abusadas, precisa quebrar esse padrão para sair da mente. Entendeu? Não é falado. Por isso que eu falo que o desenho
é muito importante, porque o